satisfação, né, que a gente se reúne aqui todas as quartas-feiras, para que a gente possa trabalhar um pouquinho a nossa reforma interior, né, o nosso auto-melhoramento, que a gente enxergue as coisas que ainda precisam melhorar, mas que a gente também veja o que já está, né, caminhando para um rumo legal. Hoje quem vai trabalhar com a gente, nosso amigo Carlos Gomes, vai trabalhar um tema enigmático, né? Estranhos rumos, seguros roteiros. Certeza que o salão todo, que as pessoas ficaram querendo saber o que era. Até eu, quando eu fiz a arte de divulgação, eu falei assim, olha, o tema ficou assim meio, né, enigmático, você dá uma olhada, vê se é isso mesmo. Ele olhou e falou, é isso mesmo. Eu falei, então entendi, né? Mas vai trabalhar na reflexão moral, né, hoje com a gente. Antes da gente começar, só dar um recado. No final desse mês, a gente vai ter uma palestra na segunda-feira, estilo Pinga-Fogo, né? Quem lembra o Pinga-Fogo? Pinga-Fogo do Chico, né? As pessoas fazem perguntas, o Chico responde. O Chico não vai estar aqui, encarnado. Mas a gente arrumou um time, né? De umas, não sei quantas, 4 pessoas? 11. 11 pessoas? É para dar conta, né? De equiparar ali com o Chico respondendo. Mas a gente vai trazer, né, alguns palestrantes aqui para tirar dúvidas, né? Vai ser esse estilo pergunta e resposta. Acho que é a última segunda-feira, né? Do mês de abril, dia 29 de abril. E para isso a gente precisa da ajuda de vocês, da colaboração de vocês. Então lá no fundo tem uma caixinha trancada a 7 chaves, né? E ela tem um pedacinho de papel e caneta, tá ali em cima do banquinho. Quem tiver, né, uma pergunta que acha interessante, uma coisa que quer saber, escreve lá, põe na caixinha, não precisa pôr nome, né? E depois eles vão agrupar as perguntas e a gente vai esclarecendo, né, as dúvidas mais recorrentes, né? Se conseguir abordar todas, que bom. E vai ser um trabalho bem bacana, mas precisamos da ajuda de todos, certo? Então vamos começar com a nossa leitura do livro Vida Feliz, psicografado pela Estrela da Noite, né? Psicografado pela Estrela não, psicografado pelo Divaldo, ditado pelo Espírito, que vai ser a Estrela da Noite, que também vai falar um pouquinho sobre o nosso estudo, que é Joana de Ângeles. Vamos lá. Leitura 66. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais estando receptivo a novas contribuições. Que estimulante, né? Pensarmos isso num dia de reforma íntima, num dia em que nós precisamos entender que não sabemos tudo e que não somos os donos de toda a verdade, mas que construímos a nossa verdade na nossa caminhada. Não vamos fazer a nossa prece. A Eliane vai fazer a nossa prece hoje para nós. Vou pedir para ela vir aqui e fazer a nossa oração inicial, por favor. Boa noite a todos. Vamos então, quem se sentir à vontade, fechar os olhos e agradecer a Jesus, como disse na mensagem, de coração e mente aberto, para que nós possamos captar nesse mundo, como uma antena parabólica, tudo o que é dito, pensado, estudado, que nós possamos fazer a peneira daquilo que nos serve, como disse o apóstolo Paulo, e guardar aquilo que é bom. Mas que nós estejamos abertos para aprendizados novos e que estejamos aqui nessa caminhada para realmente seguir. E em especial nessa noite, pedimos a misericórdia do nosso irmão Jesus, ao nosso irmão em Jesus Cristo, o Senhor Edemir, que desencarnou hoje. Pedir a Jesus e aos bons espíritos que o encaminhe, que o assessore nesse momento de transição e que principalmente o acolha
e que ele possa ter o descanso e para depois continuar a existência, porque a vida é eterna e todos nós sabemos disso. E dentro desse pedido, pedimos também a Jesus o consolo para a família, para os netos que frequentam essa casa, para a nossa querida Lili, que é filha, para os demais filhos, e que eles possam ser consolados nesse momento difícil, mas o consolo está sempre à nossa frente e é só a gente pedir a Jesus, porque Ele derrama sempre o bálsamo consolador nos nossos corações. Pedimos a Jesus também que abençoe o nosso irmão Carlos, que vai fazer a preleção dessa noite, e que nós possamos realmente estar presentes aqui de corpo, de alma, e que nós possamos sair daqui energizados e muito melhores do que nós entramos. Que Jesus abençoe a cada um aqui naquilo que veio buscar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Todo mundo preparado para a reforma íntima, que é o que viemos fazer aqui, né, todas as semanas, para reformar para uma vida melhor. Mas o questionamento inicial é o que é essa vida que queremos melhorar. E essa questão ela é milenar, né? Sempre o homem se questionou sobre isso, desde os tribais, querendo saber o que é a vida, os filósofos, os religiosos, e ninguém tem a resposta, né? Todos nós vivemos, mas o que é realmente a vida? Nós aqui, ocidentais, né, com pensamento cristão, teríamos uma resposta. Mas existem os indianos, existem os judeus, existem os islâmicos, os chineses, tantas pessoas em outros países não cristãos dariam uma outra resposta. Mas, permeando todas as respostas, existe a essência do bem. Então, a vida é algo relacionado ao bem que buscamos de alguma forma. Né? E toda vez, né, que vamos a um velório, e hoje eu fui, né, no velório do avô da Vanessa, foi o 6º velório desse ano. Né? Você veja que quando a gente chega a um velório, é aquele impacto, né? É isso? É só até aqui? Acabou? E o que eu fiz, eu faço até esse dia em que eu também estarei aqui? O que eu tenho feito da minha vida para que ela valha a pena ainda estar aqui? Não é? Então, se eu não tenho um rumo certo, e muitas vezes eu escolho estranhos rumos, eu não entendo qual é o roteiro que foi traçado para mim, a vida fica pior. Por isso esse título hoje de Joana de Ângeles, no seu livro O Homem Integral, ela tem uma série de livros, né? São 16 livros, sempre baseados na questão, né, psicológica e espiritual, para nos auxiliar a entender essa vida. Então esse homem integral, por que não somos um homem ainda, um ser humano integral, de todos os sentidos, completo, pleno? Né? Será que estamos fazendo a escolha certa? Então tem um capítulo que tem esse título, né? Estranhos rumos que tomamos, quando na verdade temos seguros roteiros, mas não seguimos o roteiro planejado e escolhemos estranhos rumos. Aí o que acontece? Perdemos toda uma existência. E vamos reclamar de quem? De Deus, da mãe, do marido. Sempre tem alguém culpado, mas a escolha foi minha, porque eu tenho livre arbítrio para escolher o caminho. Por que não escolho o caminho certo? Platão dizia, né, que quem conhece a verdade e o bem, racionalmente, não tem como escolher o mal, não deseja o mal. E Santo Agostinho vem dizer que não, que o desejo é diferente da razão. Você pode ter racionalmente saber o que deve fazer, mas o desejo te impele para um outro local. Isso que Paulo de Tarso ainda dizia: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, se um santo Agostinho, se um São Paulo
tem dificuldade na vida, 3 pontinhos. Quem sou eu no filo do pão, né? Então vamos pensar um pouquinho o que nos diz Joana: liberdade de consciência e consciência da liberdade. Então todos nós almejamos uma liberdade para pensar, mas sabemos pensar com liberdade e libertar-se do quê? Então são situações muito profundas para a gente pensar uma semana sobre um título, né? E pensar sobre a gente, não é o outro, não é o filho, não é o marido, eu. Como é que está a minha liberdade de pensar e que consciência eu tenho a respeito dessa liberdade? Então a falta de uma consciência idealista, segundo Joana, na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Sei trabalhar com a liberdade, fazendo somente o que é para ser feito? Carlos, eu estava... Somente a interação, tá? Não parece. Estava olhando nas redes sociais, né? Eu sigo muitas páginas que falam de educação de filhos e algumas, né, de mães que mostram a rotina, que tem alguns conteúdos interessantes. E aí surgiu uma polêmica de uma pessoa que falou algo sobre filhos e aí alguém, né, nas redes começaram a taxar o filho de uma certa pessoa de uma criança feia. E aí me lembrou muito essa discussão, porque uma pessoa argumentou assim: mas existem crianças feias, por que eu não posso falar que uma criança é feia? E me fez pensar isso. Eu tenho liberdade para pensar, mas eu tenho consciência dessa liberdade. Eu posso pensar, existem crianças feias, mas até onde eu devo falar, né, ou expor aquilo que eu penso, porque vai ferir o outro. É justamente isso. Eu tenho a liberdade, né, na minha consciência, mas eu tenho consciência, quando eu uso a minha liberdade, das consequências da minha escolha. Esse é um bom exemplo, né? Eu estou livre, então eu posso falar que essa criança é feia, mas que trauma, né, que vai ser desenvolvido uma vida inteira. Ela pode fazer até uma plástica, mas aquele criança é feia fica, né? Nós que já fomos crianças e adolescentes, sabemos quantos traumas carregamos, às vezes uma expressão de um pai, de uma mãe, de um professor, de uma autoridade que a gente aceitou. E aí, para tirar isso, né? E a gente também, quando adolescente, falando até por mim, aquela vontade de sair de casa para ser livre, né? Quer viver sozinho, quer viver com pai e mãe mais não. E a gente só quer sair, mas não pensa o que acontece quando sai. Né? Eu desde criança sempre quis fugir de casa, aos 15 quase, aos 18 consegui. Mas aí só que aos 18 eu já tinha meta, então eu já sabia para onde eu estava indo estudar fora. Mas aquela coisa, antes era libertar e sair de casa, mas você sai e você vira um andarilho. Para que eles tenham a liberdade e almejaram, ou eles estão escravos da própria sociedade aí fora, nas ruas. A consciência tem de si mesmo. De repente perderam até a identidade, até literalmente. Né? Eu estava conversando com uma das pessoas em situação de rua e não tem documento nenhum, então não existe. Né? Então literalmente ele perdeu a identidade física e de si mesmo. Isso é liberdade? Com consciência? Né? Então é isso que ela está falando. Essa liberdade não contribui para um bem geral, ela é mais nos escraviza do que nos liberta. Porque vamos estar presos a algo que já está escravizando o mundo, chamado egoísmo, que leva ao imediatismo. O mundo hoje se transformou uma grande população em crianças birrentas. Eu quero hoje e tem que ser agora e do meu jeito. Senão eu vou fazer tal coisa. Eu vou me matar. E às vezes se mata. Quantas crianças birrentas saíram de repente aí da onde? Com 30, 40, 50, 80 anos.
O que aconteceu com o mundo? Estamos no reino da Xuxa. Todas as crianças voltaram. O que é isso? Então, liberdade é uma conquista, né? Mas uma conquista a partir do conhecimento interior, reforma íntima, né? Quais são suas aspirações e metas para você ser livre para conquistá-la? E que instrumentos você vai usar para movimentar-se nesse sentido? Eu falei, eu quero sair de casa, mas para onde? Como você vai viver? O que você vai fazer da sua vida? Então é a consciência da liberdade, né? Liberdade com consciência. Aí sim. Me fez lembrar das curas de Jesus, né? Ele sempre dava uma receita para a liberdade. Vá e não peques mais, né? Ele conduzia, né? E assim, nem todas as pessoas que Jesus curou talvez ficaram curadas para sempre, né? Para o resto das suas vidas ali. Porque existem escolhas feitas, porque nós somos livres para escolher. E muitas vezes as escolhas que nós fazemos não nos beneficiam. E todas morreram. Todas morreram, certeza. Agora, o Chico Xavier também fazia isso. Ele auxiliava a pessoa e falava, agora você faça uma caridade, seja bom, né? A pessoa está com obsessor, né? Então como é que eu me livro desse obsessor? Sendo bom, mudando os pensamentos. Então isso é uma consciência de liberdade. Não é chegar aqui e falar, me livre desse obsessor, desse encosto, né? Como é que eu me livro? Mudando os pensamentos, porque foram os pensamentos que o atraíram para mim, né? Então, é isso que o Espiritismo nos ensina, é isso que a gente vem fazer a reforma íntima, a reforma do pensamento. Se eu estiver continuando pensando a mesma coisa em todas as encarnações, eu vou fazer as mesmas coisas e não vou evoluir. Não é quantidade de encarnação que faz a evolução, é a qualidade, é o que eu faço em cada encarnação. Né? Às vezes você fala, nossa, um rapaz de 20 anos morreu, ele encarnou, não aproveitou nada. Você não sabe o que ele fez em 20 anos. Às vezes uma outra tem 80, não fez o que esse rapaz com 20 anos fez, ajudando o próximo, se melhorando, ajudando a família. Então a gente tem muita questão materialista de quantidade. E não é quantidade, é qualidade, é sentimento, é uma busca interior. O reino dos céus não é lugar, é sensação de estar bem, em paz. Hoje à tarde estávamos estudando isso, né? No livro Consciência, momento de consciência de saúde da própria Joana. Ela falava o reino dos céus, Nirvana, Samadhi, né? Todo esse paraíso se chama, que Jesus colocou como reino dos céus, não está fora, está dentro. A pessoa que está em paz consigo mesmo está no céu, está no paraíso. E a que não está, vocês sabem onde está. Estão. Passaram por esse momento, tudo queimado, nem dormia, de tanto que a mente queimava, pesava, doía. Isso não é um inferno? Aqui mesmo, na Terra? Então é um local ou um estado do espírito? Então vamos enfrentar a vida, vamos aqui para enfrentar, para superar, ignorando as nossas reações sempre imprevisíveis, que a gente não se conhece. A gente só se conhece frente às situações da vida, frente ao que o outro te fala, o que o outro te faz, o que o outro te provoca. Aí que eu sei se eu sou calmo, paciente, tolerante, religioso, espírita. Que aqui está todo mundo bonitinho, bonzinho, né? Se eu perguntar para você mataria alguém? Não. Dependendo da situação, acontece. Né? Você expulsaria alguém da sua vida? Né? Dependendo da situação. Né? Tudo é a situação. Então, se a gente não se conhece, facilmente a gente tomba nesse lado da violência, entregando-se à depressão, quando surge a dificuldade, né? A forma de responder isso. Né? A depressão, quando a pessoa fala que a criança fala assim, não vou brincar mais. Já viu criança fazer isso? Né? A gente quer sair da brincadeira, cruza no braço e deita. Aí as coisas só abusam. Claro que tem uma predisposição genética, mas muitas vezes faz isso, quer sair da brincadeira por causa de uma violência que pode ser uma palavra. Né? Violência não é só
física, às vezes ela é moral, tanto é que tem hoje lei em relação ao assédio moral. Né? Você pressionar o seu funcionário, agredir com palavras, humilhar, isso tudo é uma situação. E aí a gente ainda não sabe se controlar na liberdade. Né? Essa liberdade é a liberdade de eu poder controlar frente a uma situação adversa, desde que eu me conheça. Se eu não me conheço, eu vou agir da mesma forma que o outro, violento, agressivo, vingativo e cruel. Depois o mundo que é cruel. Né? Então a liberdade se transforma em conquista vazia. Eu não conquistei essa liberdade verdadeira. Né? E acabo extravasando os impulsos primitivos e paixões agressivas que estão em mim. Então quando a gente frequenta um ambiente religioso, como aqui no caso do Centro Espírita, a gente ouve o Evangelho, lê o Evangelho e estuda, eu estou me transformando, me fortalecendo, para na hora do embate eu estar mais fortalecido, mais seguro e não agir de uma forma primitiva. No trânsito, quando alguém bate no meu carro, né, eu ter razão, né, raciocínio ali, lógico, acalmar, resolver a coisa na razão e não pegar uma arma e dar um tiro no outro porque amassou meu carro. Totalmente primitivo. Lá do pré-histórico, né, que pegava o tacape e amassava a cabeça do outro. Estamos nessa era ainda. E isso é liberdade. Queremos liberdade para matar o outro e não ser preso. E é engraçado, né? É uma ilusão de liberdade. Porque enquanto eu acho que eu estou livre, como eu não domino os meus instintos e não me conheço, eu sou escravo deles. Escravo dele. E aí de novo Paulo de Tarso, né, naquela cena em que ele está preso, e aí ele está com Silas, e há um terremoto e abre a cela. E ele poderia ter fugido, ele e os outros presos. Nenhum fugiu, né, e o carcereiro ia até se matar, porque ele seria morto, porque os prisioneiros teriam fugido, e ele ainda falou com o carcereiro, não faça isso, nós estamos aqui, e ainda converteu o carcereiro a seguir Jesus. Isso é saber usar a liberdade. A cela está aberta, eu posso fugir, mas não vou. E aí tem toda uma série de acontecimentos ali muito interessantes. Sugiro a leitura de Paulo Estevam, foi o livro mais bonito que o Chico escreveu, além da vida dele, a meu ver. Carlos, você é bem jovem, né? Uma atitude do jovem imediatista, que acha que muitas vezes, né, para fora. Ser eu mesmo, sair agredindo todo mundo, fazendo o que eu quero. Ela vai falar do jovem. Não tem tempo ainda de experienciar tantas coisas para falar por experiência. E você acha, né? Eu sei, confio que não falou para o pai, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Aí vai preso o pai, vem me buscar. Acha um advogado para mim. Você não sabia o que você estava fazendo? Então agora você sabe onde você deve estar. É uma questão do jovem até biológica, né? Porque a adolescência faz com que o cérebro comece a se desenvolver no seu maior potencial. Então, quando você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes, né? Entender melhor, você se acha o dono do mundo, da verdade e de tudo, né? Mas realmente, se a gente não conhece o que tem dentro, você não consegue equilibrar o orgânico com o espiritual. Até mesmo físico, né? Se a pessoa não sabe que ela tem um gene para a adicção, não beba o primeiro gole, porque não vai ter cura, não. Que é o que a gente vê no dependente químico. Né? O primeiro gole. E o Espiritismo nos explica também que a partir dos 14 anos, o espírito que está ali, esse corpinho lindo de criança, ele vai recordar no perispírito o que ele foi em outra encarnação. Então vem em forma, vem nítido, né? Vem em forma de flecha, de sentimento, né? E isso tudo faz um furacão aqui dentro dele. Os hormônios estão lá toda, ele está passando da infância para a adolescência e ainda vem espiritualmente, né? Um comportamento de outrora, e alguns até matam os pais, porque reconhecem de alguma forma que está dentro
das jaulas do inimigo. Acreditam nisso? Ô Carlos, essas paixões agressivas aí pode ser o feminicídio, né? Que tá assim bem, ou a agressão, né, contra as mulheres, que tá bem. Se falando muito nisso, não é que tem mais hoje em dia, mas está se falando bastante. Está se divulgando mais, né? Porque sempre existiu, né? Mas Sempre agora tem a existiu. mídia e tem a lei. Aí ajuda muito. Nessa liberdade que nós estamos vivendo nessa época do século XXI, infelizmente estamos acionando no nosso íntimo o nosso pior. Né? Já que eu tenho liberdade e muitas vezes tenho impunidade também, eu faço. Né? Então tem que tomar cuidado com o que a gente faz quando ninguém está olhando. Aí sou eu mesmo. Né? Porque saber que é teatro social, né? Todo mundo vendo, eu sou o melhor do mundo. Mas eu sozinho, escolhendo meu quarto, o que eu penso, que tela que eu abro, né? O que eu quero fazer, o que eu planejo. Né? Hoje em dia tem os pais do meu filho, está quietinho do quarto. Né? Ele não sabe que mundo que ele está. Ele está ali aprendendo a fazer uma bomba que vai colocar no seu quarto. Aí você sonha. Refletindo. Ou não? E o que é ser livre? Olha uma outra pergunta filosófica. Ele tira a filosofia. Né? Não tem respostas prontas, tem questionamento para a gente pensar e não dormir aí. O homem livre sonha e trabalha, o pensamento é livre. Né? Confia e persevera, semeando sempre para uma feliz colheita por um Deus. Então é semear e colher, lei de ação e consequência, causa e efeito. Porque Deus criou lei, não precisa ficar vigiando ali 24 horas. A lei está aí, ninguém burla essa lei. Semeou, colheu. O tempo, né, vai variar. Então, cada indivíduo conquista a liberdade verdadeira lentamente, com o amadurecimento do espírito. Aí está apto a viver em liberdade, porque já sabe pensar, já sabe ter consciência de ser humano. Né? Aí amadureceu o discernimento e a razão. Estamos na era da razão, né? Descartes veio aí nos apresentar, né, no século XVII, a razão, no início da Idade Moderna. Nós sabemos usar a razão para um planeta melhor. Né? Então, é lento, a evolução é lenta. Por isso que a gente ainda se surpreende com determinados comportamentos humanos, que na verdade são desumanos, como esse. Né? Você jurar amor no altar e depois matar a própria esposa. É interessante, né? Que sempre é feminicídio e não andromicídio ou homicídio. Né? Difícil uma mulher matar um homem. E ainda fala que foi por amor. Sim. Que amor é esse? É porque tem muito a ver com, mexe muito com o nosso instintivo, né? A nossa sensação do mais forte e o mais fraco. Então, é uma relação complexa, mexe com o que a gente ainda tem, que não é perfeito, né? Que não é equilibrado ainda. Então, é realmente... E o Evangelho fala, né? A gente sabe que Jesus fala isso, né? Que o mais forte protege o mais fraco. Evangelho do Espiritismo. Agora, por isso, bendita reencarnação. Né? Embora as pessoas não queiram aceitar, mas é ela que nos auxilia a acumular experiência nessa lentidão da evolução para aprender a viver. Às vezes a gente não sabe o que é a vida porque a gente não sabe viver a verdadeira vida. Para o Ocidente, Jesus veio ensinar. Né? Do outro lado foi Krishna. Né? Cada lugar teve alguém, algum mensageiro do alto, mostrando que o bem é para ser perseguido, como os filósofos. Falavam do bem, né? Platão falava do bem supremo, falava Deus, falava do bem que precisamos alcançar. E quem já fez o bem aqui, lembra como é que dá satisfação e prazer fazer o bem.
Aquele ato de amor que a gente faz vale toda uma vida, vale que sair da cama de dia, para viver o dia. Então, se a gente conseguir fazer um ato de amor em cada dia do ano e dormir tranquilo, no céu, que aí a mente está tranquila, teremos feito 365, e nesse ano 366 atos de amor. Por que não nos propomos a isso como roteiro de vida? Né? Por que ficar pensando em vingança, desejando que o outro se dê mal porque me fez mal? Por que não viver e plantar a paz? Por quê? Alguém tem essa resposta? Olha lá, temos um relacionamento social pressionador. Aí tem toda uma sociedade que cria um modelo social e que a gente embarca aceitando que é assim. E aí vai um psicólogo, junto com Roberto Crema, outro psicólogo, Pierre vai já desencarnado, Roberto Crema desencarnado, que criou a Universidade da Paz, em Brasília. Tem um livro chamado Normose. Para eles, normose é a doença na sociedade. Porque acha tudo normal. Né? Feminicídio hoje tem tanto que está normal. Né? Pessoas em situação de rua hoje é normal. Então tem comportamento que você coloca como normal e para de se surpreender. Né? Há um tempo atrás você via alguém caindo na rua, você se assustava. Hoje você nem vê. Né? Como é que a gente entra na normose e se adoece achando que também tem que fazer igual? Né? Qual pai que não ouviu aquela frase? Todo mundo faz. O que a mãe responde? Você não é todo Você mundo. não é todo mundo. E é verdade. Mas a gente quer ser igual a todo mundo. Por isso está todo mundo quebrando a cara. Olha lá. Esvaziados de objetivos elevados, que a gente fica aqui nesse nível de população, de sociedade, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam a anarquia, achando que é liberdade. Né? Pode-se fazer o que quiser. Que se mascara de liberdade. Né? É fazer bagunça. Destacando-se a violência de um lado, o conformismo de outro. Sem um relacionamento saudável. Simulam-se os sentimentos para se apresentarem bem, homem aparência. É aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, né? Por trás tem que enfiar a faca em todo mundo. Então, tá? E é bom, esse ano nós vamos ter muito, né? Homem da aparência. Conforme, né? Quer usar o figurino vigente, né? Competindo o tempo inteiro e agradando o ego que já está atormentado. Ego é aquilo que eu penso que eu sou. Self é aquilo que verdadeiramente eu sou. E sombra é aquilo que eu sou também, mas não quero nem ver. Mas alguns veem, ilumina a minha sombra. Então, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou, não sei o que é vida. Olha como é difícil. Né? As perguntas mais óbvias, a gente não tem resposta. Tanto é que quando eu pergunto, né, quem é você? Eu falo que eu sou professor, sou psicólogo, moro em tal lugar, meu nome é esse. Mas quem é você? De vez em quando a gente se pergunta também, quem sou eu? Não na fila do pão, mas quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? Né? Isso não é só uma questão de jovem, uma vida inteira a gente pergunta isso. Quem sou eu? O que é a vida? E eu ainda perguntava antes de conhecer o Espiritismo, por que eu preciso ser bom? Né? Porque dá trabalho ser bom. Né? No meio de tanta gente que acha isso bobagem, inferior. Aí eu descobri a resposta no Espiritismo. Carlos, hoje, né, a gente passei o dia no velório e me fez refletir muito essa questão. O velório é bom para isso. Você vê assim, já era uma pessoa de idade, então tinha muitas pessoas conhecidas que eram outras pessoas mais velhas, né? E você vê como, eu imagino como deve ser difícil para elas, porque é a hora que você olha, que você falou, né? E vejo, nossa, o que eu estou deixando? Eu também posso estar aqui. O meu momento também está chegando. Qual é o meu legado? Não é o meu legado.
O que eu estou deixando, né? O que eu estou vivendo? O que eu acho que ainda preciso fazer? Né? E a gente tem que pensar nisso hoje, para que lá na frente isso não seja uma razão de arrependimento, de mágoa dentro de nós, né? Mas o Sérgio Cortella tem um livro que ele fala, o título é Qual é a Tua Obra? Né? E, além disso, de pensar nisso, eu vou contar um segredo para vocês. Aí, Joana, presta atenção. Quando a gente desencarna, chega do outro lado, a gente tem que responder essa pergunta para entrar num lugar melhor. Tem aquele que vai perguntar assim, e aí, o que você fez lá? Aí eu trabalhei, eu estudei, tá, de novo. E aí, o que você fez lá? Não, eu morei em tal lugar, eu casei. E aí, o que você fez lá? Né? Então, cuidado, a gente tem respostas externas e lá a gente vai ser só espírito. Não tem nem nome. O nome é dessa existência. Lucas, Oi, pois não. sabe aquele filme do nosso lar que ela tá falando? Nosso Lar. Eu assisti lá. Isso é bom. Vai ser bom, né? Quando é bom assistir esses filmes para saber que não é ficção. É novo, né? É. Nosso Lar 2 passou no cinema, né? Você não quis ir, eu sei. Mas ali já é para a gente ir treinando. Os livros espíritas não são, né, só um romance bonitinho para se emocionar. É um preparo para a morte. A gente esqueceu como é que é. Né? E a gente veio aqui com um propósito. Esse filme mostra muito isso, né? São 3 espíritos que vieram, tudo planejado, aparece lá, e os 3 falharam. E aí a gente se identifica, nossa, será que eu estou cumprindo o meu propósito? Aí agora está todo mundo pensando, qual é o meu propósito? Eu vou falar. O seu propósito já está na sua frente. Com quem que eu convivo todos os dias, na maior parte do tempo, é o meu propósito. As pessoas não aparecem na nossa vida por acaso. Está dentro de um planejamento. Nós não estamos aqui por acaso. Muitos de nós combinamos nos reencontrar aqui para uma proposta maior do Cristo. Ele fundir a doutrina espírita. Nos livros, nas falas e principalmente no dia a dia, como fez Chico Xavier. Então nosso planejamento já está no nosso quintal. Estamos limpando o nosso quintal, a nossa mente, o nosso coração, sabendo conviver com aqueles que vieram como nossa família, tanto consanguínea quanto de amigos, com os grupos. Esse é o nosso propósito. Não precisa, né, subir o Everest, não precisa abrir uma... Pode até quem puder fazer, mas não é isso. Grandes, não precisa amar a Teresa de Calcutá. Não, eu queria ter um asilo para cuidar dos velhinhos. Como é que você vai cuidar da sua avó, do seu avô? Você vai visitar? Eles já estão indo. Mas bom, você passou por isso hoje. E a gente sempre acha que o pai e a mãe nunca vão morrer, né? Ou nossos filhos não vão viver com a gente. A gente vive um país da fantasia, se enganando para achar que isso é ser feliz, ao invés de se preparar para uma realidade. E na verdade ninguém vai morrer. Porque estamos todos aí. É só a gente se concentrar, a gente está conversando com eles. E, Carlos, eu fiquei pensando, quando a gente se prepara para a realidade de que nós vamos um dia, claro que a gente não vai, né, somos espíritos eternos, mas que essa vivência familiar dessa vida vai mudar, a gente aproveita. A gente aproveita cada dia, a gente aproveita um sorriso, a gente dá um bom dia, porque a gente não fica esperando. A gente não fica esperando algo acontecer, a gente está vivendo. E quando a gente está no velório de alguém que a gente ama, tem aquela e se? O e se não existe. E se eu tivesse ido mais vezes? E se tivesse dado um abraço? E se? Então faça o e se agora. Elogie enquanto está vivo, não é sobre discurso agora, como é que estamos olhando as pessoas do nosso convívio? Preciso colocar um monitor dentro da casa da gente. Nós que já estamos dentro de casa, somos acolhedores, damos bom dia para as pessoas, de dentro de casa, quando a gente acorda, né? Elogiamos a mulher quando muda o cabelo.
Né? Já fez isso, né? Isso aí acontece. Olha o sofazinho que espera. Aí surgem as inquietações. Preocupação desordenada em adquirir. De repente, né? Todo mundo está de barco precisa ter carro. A gente não tem nem como andar de carro. Nós mudamos uma casa de barco e as pessoas não tinham carro. Né? De repente veio uma necessidade, né? A pessoa para ir na padaria precisa de carro. Pirandinho também. Né? E tem lugares que você não precisa de carro. Mas todo mundo vai, todo mundo troca todo ano. Então esse todo mundo, então cuidado. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Há controvérsia. Né? Então, a necessidade de adquirir, ansiedade para ser bem visto, olha nas redes sociais. Né? Ninguém é triste nas redes sociais, que coisa, né? Então, é Alice, né? Todo mundo ali, feliz, né? Os casais todos se dando bem, feliz. De morar na rede social, né? Entrar ali no computador, tá aqui, é país, né? Mal. Tormento para vestir-se de acordo com a moda. Né? É mais puro feminino. Não tiver aquela roupa daquela artista, daquela novela, e às vezes ela até compra, mas o corpo não é o mesmo, nem completamente diferente a roupa. A inquietação para estar bem informado, isso aí é grave hoje em dia, né? Você tem que saber de tudo, né? Olhar tudo que está acontecendo, e o que você faz com toda essa gama de informações, e todas são necessárias, porque a gente tem que aprender a selecionar. Todas são verdadeiras, é diferente, já sei que mesmo. O Carlos tem até um problema de saúde agora, que a pessoa fica o tempo inteiro com a sensação de que eu estou perdendo alguma coisa. Estava lendo esses dias, não é? Interessante. Eu estou aqui agora, por exemplo, estou perdendo um monte de outras coisas, e aquilo vai me gerando uma ansiedade, porque eu não quero perder nada, e é impossível. E a pessoa fica no celular o tempo inteiro, né? Saber quem mandou mensagem, quem morreu, só para saber. Aí você não vai aprofundar em nada. Não. Fica raso em tudo. E já está dando até transtorno mental. Transtorno mental. As pessoas estão se tratando, né? Os filhos, esse tempo você tem que ser celular. A pessoa fica numa ansiedade, mas é como sair de um vício. Tem abstinência. Né? Tudo isso transtorna o equilíbrio emocional da criatura. Nunca os consultórios, né, psicólogos, psiquiatras estiveram tão cheios, né, a saúde mental, porque enlouqueceu todo mundo. Né? O que é isso? E a culpa da pandemia? Ela só aflorou, muitas vezes, né? Arrojando aos abismos da perda de identidade, que você é todo mundo, a desestruturação pessoal, já nem sei quem eu sou, e a confusão de valor. Imitação. E ela chama de sociedade sem destino, a desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões. Olha os roteiros perigosos. Né? Conspira contra ele próprio e o seu próximo. Então, eu me prejudico e ainda prejudico toda uma família, dependendo da escolha que eu faço. Nós estamos vendo isso na questão, né, da adicção, as pessoas dependentes químicos, que ela adoece toda uma família, né, não prejudica só a si, tornando essa geração do medo a sociedade sem destino. Tristíssimo. Qual é o seu objetivo de vida? Por que tanto suicídio? Porque a pessoa não tem objetivo na vida. E se for olhar na mídia, não tem nada que te auxilie a ter objetivo. Porque aquele, né, como dizia Carlos, meus heróis estão morrendo de overdose. Então, que herói é esse? Quem é que está salvando esse mundo? Então, precisamos ir ao encontro de nós mesmos. O tempo todo, nos 16 livros de Joana, ela fala do autoconhecimento. Hoje em dia, voltar-se para dentro e reconhecer o mal que há em mim. Né, Marlon Reiki fala muito sobre isso. Reconhecer que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, não me matar por causa disso. Nem fazer a repressão, né? Eu sou orgulhoso, então agora eu vou falar assim, oi, Claudinho, isso é repressão, uma hora a máscara vai cair.
mas trabalhar no sentido de, para que eu tomar uma decisão que aquilo me incomodar, eu falei, por que eu me incomodei com essa decisão que eu tomei? O orgulho pulou na frente, o egoísmo pulou na frente. Aí eu reconheço que aquela atitude minha foi egoísta. Aí eu reconheço que o egoísmo está ali. O que eu faço? Na próxima eu vou procurar frear esse tipo de atitude. E assim eu vou trabalhando para me melhorar uma próxima. Porque não é simples assim, que até os 80, que está perto, eu vou estar melhor, como eu gostaria. A gente acha que está longe, mas não, passa rapidinho. Então, liberar-se da forte rede das paixões animalizantes. Ó, nós somos presos numa rede, porque Kardec, né, colocou os mundos, como, pedagogicamente, como 5 mundos na escala evolutiva. O primeiro é o primitivo, da era pré-histórica. O segundo é esse que conhecemos, de provas e expiações. Então, nós estamos mais próximos do mundo primitivo do que de regeneração, que é o próximo. Então, nós temos muitas atitudes ainda primitivas em nós, não é nem que está na televisão, né? Nós não podemos estar matando alguém literalmente, mas aqui já matamos alguém. Então nós temos essa vontade primitiva. Então estamos presos nessa rede das paixões animalizantes, né, para a conquista da razão, que é o grande desafio que tem pela frente. Embora, né, a Idade Moderna tenha nos trazido a racionalidade, ainda não sabemos usar a razão para o que deve ser usado. Herdeiro de si mesmo, eu gosto dessa frase, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, é o semear e colher. Ninguém fez trabalho para mim, macumba ou fez, não. Eu mesmo fiz para mim, lá atrás, dessa ou em outra existência, agora eu estou colhendo. Isso até fisicamente, né? O abuso na adolescência, lá na idade madura, vem as doenças, né? O pessoal da saúde, por que eu estou com essa doença? Olha o que eu aprontei lá atrás, né? Falavam que beber demais dava cirrose, eu não acreditei, desenvolvi uma cirrose, eu não acreditei. Como é que ela veio parar aqui? É castigo. Herdeiro de si mesmo, onde eu vá, né? Enquanto comigo mesmo. Então, mesmo que eu me mate, a primeira pessoa que eu vou encontrar do outro lado sou eu mesmo, vivinho, e com os problemas sempre duplicados. Olha só, e não dá para voltar. A primeira dor do suicida é ele querer voltar e não conseguir. Olha que desespero. Imagina você no labirinto, sem saber onde está a porta de sair. É assim que o suicida se sente. Firma-se na liberdade que passa a usar agressivamente no começo até converter seu estado de consciência ética, planificador, carregado de paz. Então, por enquanto, a gente é aquela criança que livre, põe fogo na cara. A gente vai crescendo, vai aprendendo a usar. Cuidado com isso. Reação ao que nos fazem. Né? Precisamos fazer igual, devolver, né? Bateu, levou, ainda pensamos assim. Principalmente o gênero masculino, procurando deter seus instintos agressivos sem saber canalizar, sofre reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. Né? O Espiritismo nos diz que muitos dos transtornos emocionais são oriundos de culpas não resolvidas, remorsos. Então a gente se agride, ele perturba, entra em depressão, não quer mais viver. O ressentimento, uma impotência agressiva não exteriorizada, converte-se em travo de amargura a tornar insuportável a convivência com aqueles com os quais se volta. Então, muitas vezes, aquilo que vem em forma de enfermidade, uma doença mental, é uma alta agressividade não extravasada. Não na agressão, mas no esporte, música e tanto. Canalizar essa energia para coisa saudável. Senão você vai se agredir, se aniquilar. Por isso que quem tem amargura, o amar está na própria palavra, na resposta. Então, nas redes sociais traz umas coisas interessantes. Para a amargura, amar cura. Quem nunca pensou, deixa eu levantar uma mão, né?
numa vingancinha pequena, né? Eu só quero que ele tropece ali na esquina, não precisa morrer não. Mas, né, cair da bicicleta para mim já fico satisfeito pelo que ele me falou, pelo que ele me desejou. Ninguém nunca fez isso. Que bom. Eu cheguei no céu, só estou vendo anjos. O ódio, cuidado, essa palavra devia nem ser mais pronunciada. Hein? É filho predileto da selvageria que permanece na natureza humana. Olha que triste ouvir isso. Nós que somos natureza humana, ainda convivemos com essa coisa, né? Então, antegozando a vingança, e a vingança é uma relação íntima da fraqueza e covardia moral, né? Você não tem coragem de ir lá evitar, né? Porque o rapaz tem 2 metros de altura, né? Mas você fica desejando que, né? Que Deus me faça justiça. Que alguma coisa ruim aconteça com essa pessoa. A pessoa responde. Não responde. Dá guarida ao ódio que o queima, tornando a sua existência como a do outro um verdadeiro inferno. Não precisa morrer do inferno. Depende do que a gente fizer, já está. E a gente vê nos relacionamentos, né? E Quantas como vezes a gente desgasta o relacionamento porque a gente não fala o que nos magoou, mas no fundo a gente fica fazendo pequenas vingancinhas para irritar aquela pessoa. Só negociar que você entende isso na prática. O ódio, né, volta-se contra si mesmo. Né? Aquela coisa da brasa, né? Quero jogar uma brasa no outro, na primeira eu queimo minha mão. Quando não pode descarregar as energias de descontrole contra o opositor, volta-se contra si mesmo, articulando o mecanismo da autodestruição. Porque o ódio é uma energia muito densa. E o que eu estou sentindo, ela está em mim primeiro, tá? Mas ela me desgasta totalmente. Né? Você vê a energia que uma pessoa usa para xingar o outro, para agredir a outra. Né? E ela faz mal para si mesma. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo promovem reações orgânicas que se refletem no funcionamento do corpo. Aí a gente morre odiando tal pessoa. Não é porque morreu que o ódio sumiu. Então, quando a gente encontrar aquela pessoa de novo, mesmo que seja com uma outra roupagem, um outro corpo, a gente vai perceber que é ela, de alguma forma. E aí vai vir aquele sentimento que a gente não explica. E de repente ela veio como seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém da família, nossa, eu não sei porque eu não consigo gostar de fulano. Mas eu vou tentar nação. Esse sentimento, né? E você tem vontade de fazer maldade com aquela pessoa. Você não gosta dela. Por quê? Ela nunca te fez nada, por que você não gosta dela? Não fez nessa. Vai vir outra. Né? Então, sabendo ou não com quem estamos convivendo, amar. Ou pelo menos não odiar, já é um início. O que é? Ela chama o ódio de lixo do inconsciente. Inconsciente somos nós também. Né? Consciente a gente sabe, mas inconsciente somos nós, quando ele joga para o consciente um flash do que a gente é, a nossa vontade de fazer uma coisa. Então, uma carga destrutiva que corrói as engrenagens do emissor, né? E se o outro estiver sintonizado, os dois caem. Né? Quando a pessoa fala de mal olhado, o que é? Não é mal olhado, é mal pensado. Então, se eu penso mal de alguém, essa pessoa pensa que eu estou pensando mal dela, sintoniza. Aí ela capta uma energia negativa. Então, como é que a gente se livra do mal olhado, ou mal pensado? Elevar o pensamento. Né? Com Deus, a gente se ilumina, faz as orações, aí aquilo vem, a gente fica mais elevado, aquilo que é baixo passa direto. Então, se não tiver, né, pensamento também negativo, conexão, tudo. Ódio e suicídio. Nas patologias depressivas há muito fenômeno de ódio embutido. No enfermo sem que ele se dê conta, muitas vezes. A pessoa que não gosta da vida, não está bom, ela já está acumulando uma energia ruim para ela mesma, vai ficando doente. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, pessimismo, disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Isso tudo está passando no inconsciente de quem suicida. E a gente não vê. Não percebe. Vivemos como homem aparência.
E às vezes aquele homem aparência é aquele que brinca com todo mundo, extrovertido. Nossa, essa pessoa está bem, não, eu queria até ser como ela, está sempre alegre, sempre extrovertida, mas está escondendo timidez, solidão, desconfiança, tem dificuldade de superar, usa uma máscara. Né? Tem reuniões de idosos, né? Mecanismo de fuga, uso alcoólico, música alta, né? Aqueles carros, parece carro de som, né? Fingindo alguma coisa, não quer pensar. Aí põe a música bem alta, não dá para pensar. Né? Tantos problemas, gargalhada substituindo sorriso de bem-estar. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, temos que pôr o caminho do meio, o equilíbrio. Né? O não fazer nada e o fazer muito está fora do equilíbrio. Né? Temos que achar esse equilíbrio. E ter discernimento. Né? O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais, não sociais, que nos colocam. Né? Será que é necessário mesmo eu ter um carro, eu ter tal roupa, ter tal coisa, né? Ter 3 fazendas, não estou dando conta de uma, e aí vai. Descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, como eu falei. O que a gente veio fazer aqui já está no nosso quintal, a gente quer fazer o do outro. Nossa, o outro está fazendo tal coisa, eu vou fazer também, mas o outro é o outro. Porque eu vim para fazer o que eu tenho que fazer. E para isso eu tenho que me conhecer, saber onde eu estou, de onde eu estou falando. E não precisa aparecer tantos invisíveis aí fazendo coisas grandiosas, a gente nem fica sabendo. A gente nem conhece, às vezes é um reciclador, que as pessoas nem cumprimentam. Está fazendo um trabalho espiritual que a gente nem tem ideia. Às vezes é um espírito superior que escolheu vir como reciclador, para passar de manhã, não só recolhendo, né, o reciclável, mas migrando para as cidades, ficar bem, em oração e a energia que ele exala por ser um espírito superior. Só que ele veio numa roupinha simples. E a sociedade não valoriza a roupinha simples. Tem que brilhar. Né? Descobrir a sua realidade, crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, essa é a função da inteligência individual e coletiva, posta em benefício da vida. Não somos seres inteligentes, né? A gente vê aí o crime organizado usando a inteligência para prejudicar o outro. E né, elaboram lá estratégias interessantíssimas, coisa de gente inteligente. O dia que usar para o bem, é exceção. E planejar a vida. Planejamento de janeiro, já estamos terminando abril, estou na metade de abril. Já fizemos quantos por cento do planejamento do primeiro dia de janeiro? Tem que ir lá ticando, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu desisti. Deixar para o ano que vem. Ano que vem, né? Na certeza que terá um ano que vem. Né? Isso aí é uma da fé, né? Eu vou voltar aqui ano que vem, encarnado. Falar 3. Para alcançar-se qualquer meta, principalmente a da paz, torna-se necessário um planejamento que tem a ver com autoconsciência, consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. Toda ação tem um planejamento anterior. O que eu quero fazer da vida, nessa altura da vida em que me encontro? Porque às vezes a gente fica no passado, né? Ah, eu fiz aquilo, nossa, por que eu fiz aquilo? E fica nesse passado que inquieta, né? Que tortura. E que acabou, fiz, não fiz, porque não deu. Mas daqui para frente, o que eu tenho para fazer? Faz algumas coisinhas, até o final do ano, coisa boa. Não faltar no centro. Cadê o rapaz que falou que não ia faltar? Já não veio hoje. Está vendo como é que ele não cumpre o planejamento simples de vir ao centro toda quarta-feira? E vai aparecer um teste. Ah, hoje tem um jogo, hoje não sei o que não, mas o meu planejamento é ir ao centro. Furou. E acho que a gente tornar o bem um pouco mais coletivo, né? Às vezes a gente pessoaliza muito. Ai, fiz isso pro Carlos. O Carlos desencarnou, não posso mais resgatar. Pode, com outras pessoas, fazendo para outros, né? Trabalhando em prol daquilo que foi uma falha. E eu não faço para o outro, eu faço para mim. O mal que eu faço para o outro, eu faço para mim. O bem que eu faço para o outro, eu faço para mim, porque o outro sou eu. Né? A gente dividiu tudo a partir de Descartes, mas tudo é uma coisa só.
né? Cumplicidade. Estamos amarrados uns nos outros como uma coisa só. Isso que Jesus disse, que Deus uniu, o homem não separa. Ele estava falando era disso. As pessoas explicaram. E para terminar, qual é a solução? Que Joana de Ângela vem com o problema, né? Apresenta as causas, chega no final com uma solução. Somente uma atitude saudável, uma emoção equilibrada, sem vestígio de ódio, desejo de vingança, podem planejar para o bem, o êxito e a felicidade. Né? Então, pensar no bem é um exercício. Cada dia. Como é que a gente aprendeu a escovar bem? Exercitando cada dia, a mãe falando na cabeça. Hoje a gente já vai sozinho. Tomar banho, dar os pés. Fazer o bem também é um exercício. A gente ainda não sabe. No planeta em que estamos, a gente ainda não sabe fazer o bem como deveria. Que é toda hora. E quando a gente faz, nossa, hoje eu ajudei alguém. Uma ajuda em uma semana, em um mês, quando deveria ser todo dia. Você já pensa aí, você ajudou alguém hoje? E o livro é esse, O Homem Integral, do Ana de Ângela, né, que eu recomendo. Comentários? Hoje dá para sair com várias Hoje dá pra sair. surpresas da vida. Pensando e perder o sono? Dá pra sair pensando Eu coisas, nós vamos ver- acordar, né, pensando amanhã. Então veja, nós temos durante a semana 1 hora para estar aqui para pensar na vida. Será que isso aí é perder tempo ou é investimento espiritual? Por que aqui não está lotado? Será que as pessoas querem só seguir rituais e achar que isso salva? Porque 1 hora aprofundando em si mesmo não seria mais interessante. Só que dói, né? Se reconhecer errado, errando, dói. Dói o quê? O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Os 3 monstros que carregamos que nos impedem de sermos felizes. O dia que a gente matar os 3, o céu chega. E não é matar fora, é matar dentro. Devagarzinho, uma hora para outra a gente não consegue. Só a gente está pensando no assunto já é um avanço. Ninguém vai comentar nada? Pode discordar aqui, não precisa concordar não. Aí é discussão filosófica. Pode discordar. É isso mesmo, Ken? Então vamos pedir forças, porque sozinho, embaixo, você não consegue. Mas tem uma força superior, uma inteligência cósmica, suprema, causa de tudo que existe, que ainda não estamos em condições de entender, mas já conseguimos sentir. Sentir essa energia que nesse instante, em nome de Deus, pedimos que caia sobre a nossa cabeça como uma chuva de bênção, como um passe espiritual, daquele que nos ama e nos acompanha desde o planejamento antes do ventre materno. Já estava querendo que acertássemos nessa vida e nos acompanha. E agora está aqui do nosso lado, à nossa frente, invisível, com as mãos estendidas sobre a nossa cabeça, nos dando sua paz, e vamos sentir que estamos tomando esse banho de energia boa, tirando todos os miasmas, tirando todos os pensamentos e vibrações mais densas que alimentamos no dia de hoje, que possa sair como aquela água suja que sai pelo ralo, e vamos sair daqui mais leves, conscientes do nosso dever de humanos convivendo com humanos, sabendo que existe uma pleiade de espíritos amigos que estão conosco e prontos a qualquer momento para nos auxiliar a sermos pessoas melhores. E por tudo isso possamos dizer graças a Deus. Obrigado pela presença.